Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico aqui da Livraria Leitura, entrevistando, conversando, batendo um papo com a Raniele, que é formada em Ciências Sociais e resolveu estudar relações internacionais, especialmente a política externa brasileira, né, no que diz respeito às relações estabelecidas Sul-Sul. Me diga, como é que é olhar para as relações internacionais brasileiras, sobretudo no período que você escolheu, que foi o período Lula, né, que se desenvolve no período Lula até o começo do governo Dilma, como é que foi a experiência de olhar daqui essa relação internacional? Primeiramente, com o estudo, eu percebi que tem muitos estudos sobre isso, sobre cooperação técnica e todos os outros tipos de cooperação, né? Cooperação técnica, primeiramente, porque ela tem um valor de baixo custo para o Brasil e porque tem tanto uma questão econômica quanto relações políticas que o Brasil faz com os outros países, que também nos ajuda a fortalecer, né? Como um membro aí no cenário internacional, porque Lula, o objetivo principal dele era nos tornar uma potência regional. Então, com essa conjuntura de uma cooperação que ajudasse a gente financeiramente e também reforçasse essas relações políticas com os outros países, a gente conseguiria se projetar no meio internacional de forma mais forte. Ele acertou? Acertou. Acertou. É interessante perguntar isso porque o esforço internacional, do ponto de vista, sobretudo, das relações de cooperação destacadamente econômicas, antes do governo Lula, caminhávamos para a consolidação da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas. Sim. É claro que o governo Lula se estabelece num momento onde vai se desenvolvendo uma grande crise do capitalismo, uma grande crise internacional. E o governo Lula redireciona os esforços rumo a países, como a gente diz comumente, do mesmo tamanho que o nosso, do mesmo porte que o nosso. Por exemplo, essa é a matriz que impulsiona o BRICS de pensamento? Isso, porque quando você fortalece, se junta aos fracos, né, você consegue subir a um patamar aproximadamente igual dos países que comandam, que são as potências, né, para poder tentar equilibrar esse favorecimento que tem sempre as potências, né, econômicas do que em relação aos que não são, né, que são os países em desenvolvimento. Essa cooperação Sul-Sul, que deu origem a novos blocos, novas articulações econômicas, ela se destaca especialmente em que áreas? Especialmente no período do governo Lula? A área da educação, principalmente. E a área também um pouco da tecnologia, porque o Brasil queria também importar, né, aprender mais também tecnologia, porque nós ainda somos muito fracos, né? Então, o ramo da educação é o que iria promover todo esse desenvolvimento de alunos. Então, intercâmbio de alunos vindos de lá para cá e vice-versa, iria promover todo esse desenvolvimento, porque a pauta também do Lula era a questão da pobreza, né? Então, como é que se resolve a pobreza? Combate à pobreza. Combate à pobreza com o quê? Com a educação, com o desenvolvimento, com infraestrutura. Então, a voz do Lula era em relação a isso, a desenvolvimento educacional, né? Também para poder diminuir a pobreza. Então, eu tenho uma inquietação. Nos anos 80, 90, sobretudo sob a égide do neoliberalismo, se questionou muito a validade dos Estados-nação, das nações, em nome de uma aldeia global, em nome de uma perspectiva de um tipo de cosmopolitismo econômico também, né? Acabavam-se as fronteiras. Só que a vida foi mostrando, com o resultado do neoliberalismo, que essas fronteiras, por conta da ação do Estado, elas precisaram ser reativadas, né? Do ponto de vista da intervenção do Estado sobre o seu território. Sim, da autonomia. E aí eu chego à seguinte conclusão: a política externa do governo Lula conferiu mais autonomia ao Estado brasileiro do que a anterior? Sim, porque uma da pauta era essa, você saber ser flexível, né? Saber fazer as coalizões, as relações com os outros países, mas também fortalecer a sua autonomia dentro do cenário internacional. Resguardado a sua autonomia. Resguardado a sua autonomia. Porque essa era uma das questões, por isso que quando você pauta o direito internacional, ele já fica enfraquecido, porque nenhum país vai deixar de ser autônomo
para poder acatar o que o outro quer. Exato. Então, lá na hora da pauta, quando eles iriam fazer as reuniões, né, você percebe que eles buscam sempre um equilíbrio, sem tirar a autonomia do outro, porque isso já tiraria todo o consenso, né, que eles poderiam chegar para poder resolver os problemas. Então, o objetivo em comum era se destacar em relação às potências, para poder chegar a, quem sabe, um conselho de segurança, que era o que o Lula queria na época, né? Então, ou seja, chegar num patamar de destaque para poder a gente conseguir... Você avalia que seria importante um país como o Brasil, ou um país dessa coalizão, dessas composições intermediárias, compor o Conselho de Segurança? Eu acredito que sim, porque o que os países em desenvolvimento mais querem é ter voz lá na hora das reuniões na ONU, né? Para poder combater a pobreza, para poder vir mais recursos para a infraestrutura, para poder melhorar o país como um todo, porque também os países desenvolvidos querem que a gente faça isso, né? Querem que a gente tenha uma elevação, né? Um crescimento. Eles querem, por quê? Porque quando o Lula entrou em 2003, veio também uma conjuntura nova, que foi os 8 Objetivos do Milênio, que reforçava para que os países em desenvolvimento combatessem a pobreza, igualdade de gênero, né? Toda aquela questão do adolescente, do jovem, proteção ao idoso. Então, todas essas novas conjunturas que o Brasil foi adquirindo foi de uma demanda internacional por meio dos países desenvolvidos. Mas os países desenvolvidos não abençoavam essa demanda nos anos 90, né? Pois é, então você percebe que também houve um pouco de revolução na própria ONU para poder a gente conseguir também mudar. Talvez isso tenha explicado a eleição de gente como Obama, por exemplo. Com certeza. Representa essa flexão, né? Com certeza. Eu compreendo o que você fala, faz muito sentido, tá correto. Justamente porque os Estados Unidos, o PIB deles, dos países desenvolvidos, eles dão 0,7% para nós, para o Brasil. Então, o que é que a gente tem que fazer com esse dinheiro? A pauta que eles estão pedindo para a gente fazer. Então, o Lula, ele entrou nesse jogo que deu um favorecimento. Então, o governo dele projetou muito o Brasil internacionalmente, para a gente crescer, né, em conjunto. Veja, o Brasil, a gente pode dizer então que o Brasil acertou a mão, né? Acertou. E que a continuidade disso estava muito relacionada também à realidade do mundo. 2006, 2007, o capitalismo entra numa crise severa, que a priori não acerta o Brasil. Isso. Mas que depois chega ao Brasil exigindo do governo, e aí já não mais o Lula e sim Dilma, né, posturas que que são sacrificantes, né, para o povo, para a política externa, para as políticas sociais, para a política econômica. Qual o impacto da crise internacional do capitalismo sobre a política externa brasileira? A principal foi porque, com o Brasil desfavorecido em relação à economia e também o embate político, que era uma das principais relações que o Brasil buscava com os outros países recuaram e viram, né? O Brasil tá instável. Politicamente também. Será que nós temos confiança suficiente para poder agora dar continuidade a isso? Do ponto de vista internacional, a crise política brasileira, desencadeada especialmente da última eleição da Dilma para cá, ela afetou as relações internacionais, né? Afetou, porque principalmente aqui, os grandes empresários, como é que eles iriam investir aqui? O que é que eles iriam fazer com um país que está num caos e os políticos não têm nenhuma coalizão, nenhuma conjuntura que vá de encontro a resolver esses problemas? Né? Então, como é que ficaria a confiança nesse sentido? Então, a cooperação Sul-Sul e todos os outros tipos de cooperação foi afetada, até porque também a presidenta Dilma não focou muito nisso. A linha dela estava na mesma do Lula, mas em relação às relações exteriores, ela deixou política deixou internacional aí... você faz conforme a realidade internacional. Então, o capitalismo recrudescendo, em crise,
o Oriente Médio pegando fogo, não é? Os Estados Unidos instalando base em volta do Brasil de toda forma, como tem agora próximo à Tríplice Fronteira, ali na entrada do continente gelado, como tem aqui ao norte, aqui limite com a América Central, como tem aqui na Colômbia e etc. Realmente não está para amadores a realidade internacional, como diz. Não. E o objetivo dos BRICS aí ficou um pouco de lado, Sim, né? compromete os BRICS, né? Compromete o próprio Mercosul, assim, a estabilidade toda. Venezuela com estabilidade, Bolívia com estabilidade, Argentina passa próximo aí um momento de turbulência. Não é? Então você tem muita coisa para estudar, professora. Com certeza, porque o nosso ambiente doméstico afetou totalmente o que a gente estava escrevendo aí fora, Metade da América do Sul é Brasil. Né? Verdade. E aí, quais os próximos passos da pesquisadora? Agora ver os passos aí que a Dilma foi deixada de lado aí, recuou, né, um pouco. Vamos ver o que Zé Serra já chega fechando embaixada, inclusive na África, né? Justamente. A China como já a primeira potência aí econômica, porque a China tem uma lei própria deles. Isso. E aí a gente está aí num futuro incerto. Futuro incerto. Muito bem, muito bem. Nós ficamos felizes de conversar com a Raniele Pessoa, muito jovem, estudando coisas tão grandes, tão importantes. Esse foi mais um bate-papo acadêmico aqui da Livraria Leitura. Até a semana que vem.